Olá, professor. Boa noite, bom dia, boa tarde. É, a gente está aqui, eu e o Eduardo, para a gente apresentar o nosso trabalho de sistema de apoio à decisão. Como tema, a gente escolheu uma abordagem que é bem recorrente dentro da indústria, e também é uma abordagem que a gente vai utilizar dentro da empresa que a gente trabalha hoje, que é a Play Serviços, né? Então é bem pertinente. A nossa ideia é criar um modelo de classificação utilizando o KNN para a gente descobrir quais são os clientes que vão dar churn na nossa base, ou seja, a gente vai ter o desligamento desses clientes e quais não. Tá? Como eu disse para o senhor, a gente ia fazer em vídeo e em Colab Notebook, ao invés daquele PDF, mas aqui nesse Colab Notebook ele está formatadinho como um PDF. Tá? Então, se o senhor ir aí no documento que a gente enviou para você, tem o link do Colab. Se o senhor abrir lá, vai estar tudo bonitinho escrito. Aqui a gente deixou algumas informações, como por exemplo os objetivos, quais serão esses objetivos, que é identificar as características da base de dados. A gente fez um trabalho também de análise exploratória. A gente fez o tratamento e pré-processamento desses dados. A gente também aplicou o modelo de classificação dos dados, que era o objetivo final, certo? Que eu e o Eduardo nós implementamos o KNN. Essa base de dados ela é prioritária da IBM. A gente não utilizou a última versão disponibilizada lá no site deles, a gente utilizou uma versão antiga, então para ficar mais fácil para o senhor conseguir encontrar essa base de dados, caso o senhor queira utilizá-la para alguma finalidade, eu deixei um link também da nossa pasta do Google Drive, que lá está exatamente a base, mas só que essa base que a gente utilizou é uma das versões antigas dessa base que a IBM disponibiliza lá no site oficial deles. Tá? A primeira coisa que a gente fez aqui é a gente fez a importação das bibliotecas. Então, caso o senhor for executar na sua máquina, o senhor tenha interesse disso, é só baixar o arquivinho aqui e trocar o patch pelo patch da sua máquina, no caso. Ou o patch, no caso, se o senhor for executar no Google Drive, do seu Google Drive, tá? Agora o Edu vai falar um pouquinho sobre a parte exploratória dos dados. Isso. Bom, dando continuidade aqui na apresentação, eu vou falar sobre a exploração dos dados, né? Então, como que vai funcionar os atributos do nosso dataset e vamos explicar um pouquinho do funcionamento da uma biblioteca muito importante, mas menos conhecida, chamada Panda Profiling. E através delas vamos conseguir, né, ter uma visão detalhada sobre os atributos, incluindo informações, como vocês podem ver aí, atributos, a quantidade de valores distintos na coluna, contagem de ocorrência de valor, e distribuição e correlação entre esses atributos. Tentem dar uma entrada aí, Bruno, para nós dar uma olhada. Já aí vai ter todas as informações necessárias para você estar conhecendo o dataset em geral. Consegue ver os alerts, como funciona, que tipo de atributo que pode ser relacionado, essas coisas do tipo, né? Consegue ver alert, Bruno? Pera aí, Duzera, aí consegui abrir aqui. Isso aí, ó, consegue ver muita coisa, muitas informações interessantes, né, no mundo da inteligência artificial quando se trata de dados, né? Porque se tiver os dados mal formatados, mal padronizados, né, teremos problema no nosso modelo de classificação. É isso aí. Um adendo pequeno, professor, quando o senhor estiver dando uma olhadinha aqui, complementando o que o Eduardo já comentou, né? Essa é uma biblioteca que é pouco conhecida, mas só que ela é sensacional, né? Então, por exemplo, antes a gente não necessariamente precisou ficar plotando gráficos na mão, né? A gente só clicar em Toggle Details aqui, você vai conseguir ver todas as informações e alguns tem gráficos, tá? Então, se o senhor quiser, se divirta aí. Tem bastante detalhes, o que ajudou eu e o Eduardo bastante para a gente conseguir explorar essa base de dados. Como o Edu estava dizendo também, tem a parte dos alertas, né? Que é uma coisa extremamente importante, né, Edu? E assim, ele ajudou muito a gente a entender os dados e também ele ajuda bastante a gente ver a relação entre os atributos, tá? Depois dessa etapa aqui da análise de dados, a gente foi para o tratamento de dados. A nossa base de dados, eu vou até mostrar aqui na nossa ferramenta aqui. A nossa base de dados é uma base de dados que tem 21 variáveis, tá? E essas variáveis, elas vão de categóricas a numéricas. Então a gente tem que fazer um tratamento para elas. Deixa eu pegar aqui as primeiras rows para o senhor ver. Então ela tem algumas informações, tem várias informações, tá? Categóricas e numéricas, tá bom? Quando a gente foi analisar esses atributos com mais calma, a gente percebeu algumas coisas. Né? Eu e o Edu, a primeira coisa que a gente foi fazer foi passar o atributo target, né? O atributo target que é se deu churn ou não, a gente passou para numérico, colocou para 0 e 1. Né?
E a gente também percebeu que algumas colunas elas tinham um atributo, né? Ela tinha um valor no atributo que não, para nós não ia entregar informação nenhuma. E, por exemplo, quando o cara era. Às vezes o cara, em vez de ser no, ele era no Internet Service. Né? Então isso pra gente é irrelevante. No e no Internet Service, pra gente, pro nosso algoritmo, não faria sentido. Então a gente pegou essas colunas que tinham esse atributo e a gente simplesmente só deu o replace. Né? Essa linha aqui que o senhor pode ver, a gente veio todas essas linhas aqui, todas as colunas que tinham esse atributo, né, esse valor no atributo, a gente só substituiu por no. Né? Outra coisa, a gente olhando para o total charges aqui, ó, esse último atributinho aqui, total charges, a gente percebeu nele também que ele não tinha um valor especificado, né? Então, por exemplo, se o senhor vir nos outros atributos, ele sempre assim tem categorical, boolean, desculpa, boolean, real number, categorical, e ele conseguia descrever isso bonitinho. Já no total charges, né, ele não conseguia fazer isso. Então já ficou bem implícito que aqui já tinha algum erro de informação, no qual a gente tinha que tratar. E o que a gente percebeu é que tinha vários campos nessa coluna aqui, dando uma olhadinha mais detalhada nos dados, que estavam em branco. Então o que a gente fez? A gente pegou esses dados e a gente trocou os campos que tinham um espaço pelo none, né, pelo nulo no caso. Depois a gente só pegou os valores que não eram nulos, tudo bem? E é isso que a gente fez. A gente só retirou os nulos, né? E a gente não perdeu tanta dimensionalidade dos dados com isso. Tá? Depois a gente passou o total charges para float. E esse foi o tratamento que a gente fez aqui. Aqui a gente pegou e utilizou e pegou todas as colunas que eram dados categóricos e a gente utilizou essa funcionalidade da biblioteca Pandas, que é getDummies, que ela nos permite criar uma tabela de on-hot encoding automaticamente, né? Então a gente utilizou essa função aqui, getDummies, e a gente criou a on-hot encoding dessas colunas categóricas. Se o senhor vir aqui, você vai ver que tem o on-hot encoding bonitinho, né? A nossa tabela bonitinha. E para a gente fazer a normalização dos valores numéricos, a gente utilizou a métrica min-max scalar, né, da sklearn. Então a gente fez pelo min-max essa normalização dos dados. E os dados normalizados eles ficaram dessa maneira aqui. Então a gente fez o pré-processamento, a gente utilizou o on-hot encode para as categóricas e o min-max para os valores numéricos, tudo bem? Aqui tem os detalhes bonitinhos, as funções que a gente utilizou. E aí a gente executou o classificador, né? A gente escolheu o classificador KNN, tudo bem? E a gente fez uma coisa um pouco a mais. Em vez de a gente simplesmente colocar um número de K, a gente colocou isso aqui dentro de uma funçãozinha, rodou um laço, só para a gente entender aonde a gente encontraria um K que seria bacana da gente utilizar, tá? Então aqui, vou explicar aqui os detalhes do nosso algoritmo. Aqui a gente importou uma funçãozinha que ela é especificamente, a gente usou ela especificamente, ela é utilizada especificamente para a gente separar o grupo de teste e o grupo de treino, né? Então a gente colocou aqui 30% para o grupo de treino, o nosso random state foi 42 do Mochila das Galáxias, e aqui as nossas variáveis aqui que a gente separou bonitinho aqui. Aqui todos os valores da classe target, né? A gente alterou esses valores para inteiro. E a gente depois pegou todos os outros atributos, né, que seriam para a gente classificar, né, para a gente treinar o nosso classificador, que seriam os atributos X, só tirando o churn, porque é a classe de interesse, não teria sentido dar isso no X, e o Customer ID, porque ele não oferece nenhuma informação para a gente, é só um valor que nos ajuda a distinguir cliente de cliente. E depois a gente exportou o KNN, a gente utilizou a distância euclidiana, né, é uma característica do KNN Model, do sklearn, é que quando a gente utiliza a métrica Minkowski, acho que eu não pronunciei certo, quando a gente utiliza o P igual a 2, a gente tem a distância euclidiana. No caso, se a gente quisesse utilizar, por exemplo, a distância Manhattan, bastaria a gente colocar o valor 1 nesse atributo, tudo bem? E o K, como isso aqui é uma função, a gente deixou o K sendo passado pela função, porque a gente vai fazer um laço ali embaixo. Aí a gente treinou nosso modelo, a gente fez as predições, e aqui a gente coloca a gente está colocando em uma variável a nossa acurácia, né? A gente está utilizando a acurácia, que foi o que o senhor descreveu lá na descrição do trabalho. E a gente pega e coloca isso dentro, a gente retorna isso, tudo bem? E aqui a gente fez, qual que foi a execução e os valores de K. Os nossos Ks foi
de 1 a 100, passo 5, né? Então foi 1, 6, 11 e por assim diante. E aqui nós executamos o laço chamando a função do K. E aqui a gente tem uma lista de dicionários com os valores, né? Então, aqui a gente consegue ver a performance com o número de Ks alterando até 96. E o que a gente percebe é que depois de 31, né, a gente não vê mais nenhuma melhora significativa na acurácia desses KNNs, né? O que a gente percebe é até que quando a gente utilizou o número de vizinhos, número 36, a gente teve uma performance, a maior performance da nossa lista aqui, né? Depois ela diminuiu para 78 de novo, então ela foi de 77 com 31 vizinhos, subiu para 79 com 36 vizinhos, depois com 41 caiu para 78 novamente. O que a gente percebeu é uma queda de performance. Então a gente, aqui, é claro, com uma análise bem superficial, sem a gente utilizar aquela questão da gente alterar o conjunto de teste, o conjunto de treino iterativamente, mas fazendo uma análise bem breve aqui, bem rasa, claro, buscando só atender aos critérios da avaliação. O número de vizinhos ideal, de acordo com essa base, de acordo com esses casos que a gente analisou aqui, seria o número 36, certo? Então é isso, professor. Eu espero que você tenha gostado. Esse é meu trabalho junto com o Eduardo. E é isso, professor. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, com o Edu, que a gente vai ficar feliz em responder para o senhor. Até mais.